programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala sobre saúde e saúde integral. Sim, a gente tem uma visão um pouco mais completa do que é a saúde aqui. E se você está chegando agora, eu te convido a se acomodar, se preparar, já deixar o seu joinha, compartilhar o link convidando todos os seus amigos para conversar com a gente. Caso você ainda não seja inscrito no canal da Cidade Ativa Online, já realiza ali a sua inscrição, já pluga ali o sininho para receber as notificações, que todo dia tem coisa especial para você aqui, de segunda a domingo. E, mais importante, já vai preparando aqui embaixo os teus comentários, as suas dúvidas, e bora para a gente começar o nosso papo de hoje. Coceira, que também pode ser chamada de prurido, comichão, titilação, né? Todos esses são nomes para aquela sensação desconfortável e irritante que causa aquela vontade de coçar. E ela pode afetar qualquer parte do nosso corpo. Ela pode ser um sintoma de vários distúrbios de saúde, como dermatite, ressecamento, problemas no sangue, no fígado, alergias, mas também pode aparecer aí como indicativo de processos naturais, como no caso de crescimento de um pelo novo, de um fio de cabelo novo, queimaduras de sol também podem gerar coceira, ou picadas de inseto, ou até mesmo cicatrização de feridas. Quando você era criança, você não ouvia sua mãe dizer, quando você reclamava que o seu machucado estava coçando, ela falava, é bom que está sarando? Então, de fato, isso realmente pode acontecer. Mas, e quando essa coceira aparece no ouvido? O que pode ser? O que causa coceira no ouvido? Como que cuida desse tipo de coceira? A gente pode coçar sem medo? Hoje vamos conversar um pouco sobre isso e ver alguns cuidados que a gente precisa ter com o ouvido. Bora lá! O ouvido é uma estrutura do nosso corpo, especificamente do nosso aparelho auditivo, né? Que capta ondas sonoras que são transformadas em impulsos elétricos, e são esses impulsos elétricos, depois que são captados pelo nosso ouvido, eles são decodificados no nosso cérebro, que vai distinguir aí os tipos de som que a gente está escutando. Então, o ouvido ele é uma estrutura delicada, é composta de pele, cartilagem, tem membrana, tem microossinhos e líquidos também, né? E também tem uma função importante no nosso equilíbrio e na percepção da posição do corpo. Então, se você está aí sentado agora, você consegue perceber que você está sentado e não em movimento, se você está parado ou se você está andando, por conta
do ouvido, por conta da ação de uma estrutura chamada labirinto. Então, quem realiza essa função no nosso ouvido é o labirinto. E a gente pode dizer que ele funciona, então, como um nível funciona na construção, sabe? Que mostra se os objetos estão alinhados ou não, se está torto, se está retinho. O labirinto mostra para o cérebro que a nossa cabeça está alinhada e equilibrada com a gravidade. Quando giramos, sentimos tontura e instabilidade. E quando por algum motivo o labirinto inflama, a gente tem a famosa labirintite. Então é comum a gente ouvir pessoas reclamando de tontura, né? E quando recebe o diagnóstico de labirintite, quer dizer que essa estrutura dentro do ouvido está inflamada. Então é uma estrutura importante do nosso corpo com recursos de preservação, como a presença de pelos. Então tem gente que tem pelos na entrada aqui do ouvido, né? Cera todo mundo tem. E eles servem para impedir a entrada de sujeira e de micro-organismos e acúmulo de água que podem gerar infecções no ouvido. Ele é dividido em 3 partes: ouvido ou orelha externa, ouvido ou orelha média, ouvido ou orelha interno. E eu quero que você veja isso para você entender melhor, acompanhando comigo aqui na imagem. Muito bem, aqui a gente tem então a anatomia do ouvido. Nessa anatomia do ouvido, a gente vê todo o pavilhão auricular, que é toda essa parte de fora, a da nossa orelha, onde a gente coloca o brinco, onde a gente apoia o óculos. É ali que fica a parte de fora, a orelha. Então, é a orelha externa. A orelha externa, ela vai da entrada do canal auditivo até um pouquinho ali antes da membrana do tímpano ali. Então, você tem ali até o meato acústico, você tem a orelha externa. Passou daí, dessa entrada do canal auditivo, a gente tem o ouvido médio, ou orelha média, tá? E ela vai até ali, mais ou menos, a altura dos canais semicirculares ali. É aí, nesse espaço de orelha média, de ouvido médio, que ficam o tímpano, que fica aqueles micro-ossinhos que a gente conhece como martelo, bigorna e estribo. Eles são bem pequenininhos e eles é que vão ser responsáveis por passar a vibração do som que a gente escuta para a parte do ouvido interno, onde a gente tem os canais semicirculares que vão vibrar e mandar e transformar a corrente sonora em corrente elétrica para chegar até o nosso ouvido. Então, reparem que a parte que a gente vê do ouvido, ela é muito, muito, muito rasinha. A gente consegue enxergar a olho nu toda a parte do ouvido externo, certo? Muito bem. Então, tendo essa visão aí da anatomia do ouvido, a gente pode começar a conversar agora sobre quais são as causas da coceira no ouvido. Então, vamos lá. Quando o ouvido coça, por que será que isso acontece e eu posso coçar o ouvido? Bom, coçar o ouvido é uma reação automática. Você sentiu automaticamente, você vai coçar, né? Mas ela precisa de uma certa atenção para ser feita. Então, usar objetos como grampo, tampa de caneta, unha. Tem gente que deixa, né, aquela unha do dedinho crescer para fazer exatamente isso aqui. Não é uma boa ideia, tá? Nunca é uma boa ideia, principalmente quanto mais pontiagudo for, certo? Porque senão a gente pode ir além do que se deve. Então, talvez a forma mais segura de aliviar a coceira seja usando essa parte gordinha aqui da mão. Tá vendo?
essa partezinha aqui, como que a gente faz? Pega ela, apoia aqui e coça, sem fazer muita pressão para não gerar dor, né? Tem que se tomar cuidado com isso. Nada de enfiar o dedo no buraco do canal auditivo ali, nada disso. Você pode também usar passar uma toalha pelo dedo, vir aqui na entrada do canal e fazer movimentos suaves, certo? Mas sempre movimentos leves. Isso quando é aquela coceira ocasional, que dá de vez em quando, né? Mas, quando essa coceira é persistente, como é que faz? Se você sente essa coceirinha com frequência, é importante cuidar do que está causando essa coceira. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas causas de como cuidar de determinadas coceiras. Então, a coceira no ouvido, ela pode acontecer pela diminuição da quantidade de cera. A cera, que é aquela secreção mais consistente, ela tem uma corzinha aí que varia um pouco de laranja escuro até amarronzadinho, né? Ela tem a função de manter a umidade mais saudável ali do canal auditivo. Então, quando ocorre a diminuição dessa quantidade de cera, o canal acaba ressecando e pode descamar, né? Pode sair pedacinhos de pele e então gera-se a coceira por conta disso. Na maioria dos casos, a maior parte deles, a diminuição dessa quantidade de cera no ouvido é resultado da limpeza excessiva desse ouvido, especialmente com cotonete. O que, além de remover toda a camada de cera, pode também aumentar o risco de lesões no ouvido. Você pode causar pequenos machucadinhos ali, piorando então todo o quadro, né? Toda a sensação da coceira pode vir junto também de uma sensação de ardência, quando você tem essas pequenas lesões, esses pequenos machucados no canal auditivo. É fundamental, então, nesse caso de diminuição da quantidade de cera, que se diminua a frequência da limpeza do ouvido. Então, não é uma região do corpo que você precise limpar o canal auditivo ali todos os dias. Não tem essa necessidade. Se você percebeu que está mais ressecadinho, você pode umedecer a ponta do cotonete, né, aquela partezinha de algodão, de preferência mais fofinha ali, em óleo de amêndoas, por exemplo, e passar levemente na entrada do canal auditivo para hidratar e aliviar a coceira até então que essa quantidade de cera aí seja restabelecida, certo? Outra coisa que pode causar coceira é a otite externa. Ela vai acontecer naquele espacinho do ouvido interno, antes de chegar ali na membrana do tímpano, tá? A otite externa, então, ela é uma inflamação da parte mais externa do canal auditivo, que pode acontecer por conta de proliferação de micro-organismos, né? Ou presença de objetos no local. E aqui tem que ficar muito atento com crianças, né? Crianças costumam colocar coisas no ouvido. E aí isso pode gerar a inflamação da região e, consequentemente, a coceira, né? Outra coisa também é o uso frequente de cotonete ou de fone de ouvido. Também pode gerar a otite externa e a coceira. Então, como consequência dessa inflamação, vem outros sintomas junto com a coceirinha, né? Então, é possível que você notar, por exemplo, dor, febre, vermelhidão, inchaço da região,
Algumas secreções podem sair do canal auditivo, elas podem ser esbranquiçadas ou amareladas, né? E nesse caso é recomendado que se busque o médico, né, para que ele entenda o que está acontecendo. Se for algum objeto para retirada, né, tem que se ter muito cuidado para retirada do objeto, que tipo de objeto que pode ser. E se inicia, então, um melhor tratamento de acordo com a causa dessa otite externa aí. E aí, do tratamento, você pode ter uso de medicamentos, né, para promover a limpeza do ouvido, e pode ter também uso de anti-inflamatórios ou antibióticos, que podem ser de uso tópico, mas também podem ser de uso oral, certo? Outra causa é o uso de aparelho auditivo. E aqui a gente fala especialmente, ou mais comumente em idosos, né, que tem a necessidade de usar o aparelho auditivo. Então, ele pode levar ao acúmulo de água que fica presa dentro do ouvido, aumentando, então, o risco de inflamação e infecção no local. Além disso, o uso dos aparelhos auditivos, eles podem agredir ligeiramente a pele, e aí a gente fala de novo de pequenas lesões dentro do canal auditivo. Também pode causar pressão no canal auditivo ou também gerar algumas reações alérgicas. Por isso é importante que o aparelho auditivo seja escolhido sob orientação, né? Porque assim é possível garantir que o aparelho seja o mais adequado para o objetivo dele, né? Hoje tem vários tipos de aparelhos auditivos, tem uns bem pequenininhos que ficam bem encaixados dentro do canal, tem uns que já são por implante pelo lado de fora, né, alcançando direto a cóclea. Então tem vários tipos de aparelho auditivo, é melhor que cada um tenha o seu. E aí assim, você já tem ali o melhor tipo de aparelho auditivo para você. É importante que se tenha alguns cuidados relacionados com esse uso desse aparelho. Então, para evitar a infecção e a inflamação, como por exemplo, retirar o aparelho para fazer alguma atividade física, para a hora que suar não começar a acumular o suor, a água dentro do ouvido. Retirar também para tomar banho, para nadar. Cuidar da higienização desse aparelho auditivo para não ficar levando sujeira para dentro do ouvido. Outro motivo que pode levar a coceira no ouvido, e eu vou falar, tem muitas profissões que exigem que o fone de ouvido, o tampão de ouvido, seja usado como um aparelho de proteção auditivo, né? E tem que ser mesmo. Mas ele, se não tiver determinados cuidados, também pode causar a coceira. Então, eles podem fazer, todos esses objetos podem fazer pequenos machucados e facilitar a proliferação de bactérias e fungos que geram as infecções, que podem ser leves até mais graves e que também podem levar à perda auditiva. Se não total, ela pode ir acontecendo gradualmente. E então, nesse caso, o que se faz? Não usar esses objetos para limpar o ouvido, cotonete, tampa de caneta, unha, fone. Não, o fone não vai usar para limpar, mas, né, quanto ao fone, estar atento aí ao tempo de uso dele, né? E também higienizar bem os tampões de ouvido, né? Se eles não forem dos descartáveis, então higienizar direitinho, de acordo com como manda ali no lugar que você comprou. Geralmente vem essa indicação na embalagem. E descartar os que são descartáveis depois do uso, né? Não vou reaproveitar. Não vai reaproveitar uma coisa que é para ser descartada. Então, para você ter aí uma noção das causas, eu quero que você acompanhe comigo nessa imagem, para a gente ver melhor o que pode causar.
A gente falou primeiro ali da otite externa, então você tem nessa primeira imagem, relembrando, o que seria um ouvido normal, sem nenhum tipo de infecção. Abaixo desse ouvido normal, a gente tem uma ilustração do que seria uma otite média, que é aquela que acontece depois da membrana. Então, você já tem ali, ela é uma otite mais profunda. E a otite externa, que é aquela que vai acontecer da entrada do canal auditivo até mais ou menos a metade ali, pertinho da membrana. Então, o desconforto da otite externa, ela vai acontecer nessa região. Você vai sentir essa região meio incômoda, certo? Na segunda imagem ali, a gente tem uma senhorinha de cabelo branco com um aparelho auditivo dos mais comuns, certo? Percebe que ele fecha todo o canal auditivo ali. Então, tem que ter um cuidado especial com a limpeza desse canal auditivo. Na imagem logo abaixo dessa, a gente tem um tampão de silicone. Ele pode ser usado tanto nas empresas como proteção, como em piscina também, né? Esse você pode também ter o cuidado de limpar ele direitinho depois, porque você vê que ele tampa ali também toda a entrada do canal auditivo. Do lado aqui, eu trouxe dois tipos de fones bem comuns, um com fio, um sem fio, mas que ficam bem encaixados na entrada do canal auditivo. Sendo esse parzinho de baixo preto aí, ele acaba entrando no canal auditivo. Essa partezinha, ó, por onde vai sair o som, ele fica encaixado lá dentro. E embaixo a gente tem aqui 3 tipos de tampão de ouvido, onde você tem um fone com arco, esse costuma ser o mais indicado. Você tem um de espuma, que geralmente é descartável, e você tem um de silicone, que vem com essa fita que você vai usando, e essas partes cônicas, elas também ficam encaixadas bem dentro do canal auditivo. Então, é importante que tenha essa limpeza em todas esses sulcos que tem nesse tipo de protetor auditivo, certo? Agora, existe também uma causa que gera essas coceiras, que é a dermatite do canal auditivo. Ela é uma reação alérgica da pele que vai gerar sintomas como vermelhidão, coceira, descamação. Isso tudo dentro da orelha, tá? Então, você vai conseguir observar isso mesmo na entrada do canal auditivo, ali ainda no pavilhão auricular, quando tem essa presença de dermatite do canal auditivo, você também vai ter ali a descamação e aquela vermelhidão bem na entradinha do canal auditivo, vai ser possível observar, tá? E o que pode causar isso? Assim como qualquer outra parte do corpo, pode ser causada por contato com alguma substância ou algum objeto que cause a alergia, né? Se você usa algum produto específico para limpar o ouvido, é importante estar atento para esses sinais. Então, além da coceira, a vermelhidão e a descamação, pode indicar a dermatite do canal e do canal auditivo. Então, é importante que se identifique a substância ou o objeto que seja relacionado com essa dermatite, né, com essa alergia, e assim evitar o contato do objeto com o ouvido. E aqui eu quero fazer uma ressalva, pensando que a gente está entrando aí num período de calor, né? Daqui a pouco o verão se instala, férias escolares se instalam, e a gente tem um período muito quente e a gente tem uma busca maior por praia, piscina, montanha, né? Então a gente costuma buscar esse tempo um pouco mais úmido. Então aqui vale a pena redobrar o contato, o cuidado com o ouvido, né? E com os produtos que você vai usar
tanto para limpeza quanto para proteção, para evitar, então, de repente, uma dermatite ou a proliferação de fungos e bactérias, certo? Bom, fungos e bactérias são causas bem comuns de coceira no ouvido, mas, além dessas todas que eu falei aqui e da presença dos fungos e das bactérias, existem outras causas, como, por exemplo, a psoríase e o lúpus, né? Eles são menos comuns, mas eles também podem causar essa coceira constante no ouvido. Então, se você tem lúpus, se você tem psoríase, então é importante você prestar atenção nisso daí, certo? De repente não é nada que você está usando, e sim consequência do que você tem. E olha só, Vanessa Dickman está aqui com a gente. Oiê, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Bom demais ter você por aqui. Espero que as informações estejam te ajudando. Seguinte, a gente já viu a estrutura do ouvido, a gente já entendeu o que causa essas coceiras, a gente já lembrou que a coceira no ouvido não é uma coisa gostosa de sentir. Então, assim, como é que a gente pode manter esse ouvido limpo sem machucar? Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Muito bem, como então a gente pode manter a higiene do ouvido sem correr o risco de machucar, né? Primeira coisa é entender que a cera não é um indicativo de sujeira, tá? Algumas pessoas produzem mais que outras, mas isso não quer dizer que o ouvido esteja sujo, não é sujeira, certo? É bem verdade que muito acúmulo de cera no canal auditivo pode deixar a nossa audição um pouco mais difícil, um pouco mais abafada, né? Mas para isso existem algumas soluções que a gente consegue dar uma controlada nessa quantidade de cera aí, atrapalhando um pouco a nossa audição. Mas antes de falar dessas soluções, vamos conversar sobre cotonete. Esse tão controverso carinha, né?
Eu vou te dizer que tem um jeito de usar o cotonete para tirar esse excesso de cera que fica visível ali na entrada do canal auditivo de uma forma segura, tá? E sem que você precise necessariamente se machucar para isso. É simples. É só você não deixar ultrapassar a parte do algodão para dentro do canal auditivo. Então, você tem aqueles centímetros da parte do algodão para conseguir fazer a limpeza sem aprofundar, certo? Então, como que você vai fazer isso? Você vai colocar esse cotonete até a partezinha final ali do algodão, rente a uma das paredes, e você vai girar levemente, também rente às paredes do canal auditivo, para pegar essa cera. É leve, tá? Você não vai fazer força para isso, você vai só realmente com cuidado retirar esse excesso de cera. Ir além desse limite do algodão pode empurrar a cera mais para dentro, mais fundo ainda, e aí prejudicar um pouco mais a audição, e ela vai ficar meio compactada lá no fundo. E pior do que isso, você pode perfurar a membrana do tímpano, tá? Então, se você for usar o cotonete para fazer a limpeza, que seja dessa maneira, com delicadeza e realmente não ultrapassar o limite do algodão do cotonete. Dá uma olhada comigo nessa imagem aí, para você entender o perigo do cotonete. Tá vendo na primeira imagem ali o limite, que é só realmente para você fazer a limpeza da cera que é visível, certo? Passou desse limite, a gente vai para a imagem logo do lado ali, que já mostra, inclusive, o cotonete perfurando essa membrana. Gente, é uma dor surreal e você pode perder a audição nisso. Então, muito cuidado ao usar o cotonete. Na imagem de baixo, você tem aí uma moça com o dedo envolto numa toalha para fazer a limpeza por fora, tá? Então, ela vai com o dedo, ela não vai encaixar nem o dedo dela no canal auditivo, é só realmente a pontinha do dedo envolta na toalha, e essa toalha ela pode ser até úmida, se for o caso, para tirar realmente o excesso de cera visível e nada além disso, certo? Muito bem. Agora a gente pode pensar na limpeza de outras maneiras. Então, para evitar a coceira, é importante que o pavilhão auricular todinho, né, a orelha todinha, esteja limpo, né? E para isso a gente pode usar a ponta de um tecido de algodão úmido, pode ser uma fralda de pano, pode ser uma toalha ou um chumacinho de algodão mesmo. Úmido não é cheio de água, tá? Não é encharcado, é úmido mesmo. E você vai passar em todas as voltinhas da orelha, em todas as partes. Não vai enfiar lá dentro do canal auditivo, é só pela parte de fora para manter ali o dedo limpinho. Então, você vai passar por todo o pavilhão e vai tirar o excesso de gordura que pode segurar ali alguma sujeira, alguma poeirinha, né? E então, você evita que essa sujeira entre para o canal auditivo, gerando aquela coceirinha interna, certo? Usar algum produto como sabonete, hidratante, óleo para limpeza, sempre por fora, claro, é permitido, tá? Mas vale ficar atento aí se não vai te gerar nenhuma irritação, se não vai te gerar nenhuma alergia, certo? Também sempre por fora. Se cair a água dentro do ouvido, dá aquela boa inclinadinha para sair o excesso e não correr o risco dela ficar presa lá, podendo causar, além da coceira, uma infecção. Outra coisa importante, lavar com água e sabão e enxaguar bem e deixar bem secos os tampões de ouvido, de borracha, de silicone, antes de usar. Então, se certifique de que a hora que você for colocar os tampões, eles estejam sequinhos e limpinhos, tá?
Lembrando que aquele tipo de tampão que tem os sulcos, né, naquele formato cônico e aquela fita que une um ao outro, eles precisam ter aqueles sulcos bem limpinhos, certo? Outra coisa, higienizar os fones de ouvido com álcool 70 e evitar o uso excessivo, porque eles também podem aquecer, também podem machucar, então mantém eles ali limpinho. Para tratar a coceira e o acúmulo de cera, outro procedimento é a aplicação do Conindu. A gente já conversou sobre ele aqui, né? Ele é aquele cone feito de tecido de algodão com cera de abelha, onde a gente coloca fogo em cima, posiciona ele na entrada do canal auditivo e ele vai através da fumaça ali, gerando a limpeza e estimulando a expulsão da cera do ouvido, né? Pode não ser no primeiro atendimento, mas ela vai sendo expulsa e limpa no decorrer dos dias, né? O Conindu ele também ajuda muito com quadros de rinite e sinusite, que também podem ser fatores de surgimento de coceira e infecções no ouvido, porque tá tudo muito perto aqui, né? Então, se você não tem nenhum dos problemas nenhuma das causas que a gente citou lá em cima, mas seu ouvido vive coçando, vale a pena você buscar entender como é que tá a sua rinite, se você tá com sinusite, se não tá, se tem alguma coceira na região do nariz, se o nariz anda muito entupido, se não tá. Vale a pena dar uma olhada nisso, tá? Bom, o cuidado principal é sempre a observação, né? Então eu tenho aqui alguns itens para que você observe se está tudo ok com o seu ouvido. Então, você tem que observar se você sente o ouvido tapado, vira e mexe, você sente que ele tamponou, até com uma certa pressão. Observa também se essa coceirinha não vem acompanhada de uma dorzinha de fundo, né? Ou de uma dor de fato. Se tem presença de febre, se você se sente com febre ou se você tem um aquecimento fora do normal na região do ouvido e da orelha. A frequência com que essa coceira acontece. Observa também se tem algum cheiro ruim saindo do ouvido, se tem presença de pus ou de sangue junto com essa cera quando você limpa. Se você tem a diminuição gradativa da sua audição, se você tem percebido que tem tido mais dificuldade de ouvir, ou se você tem tido também a sensação de tontura ou vertigem. Então, se você percebeu esses sintomas e percebeu esses sintomas com uma certa frequência, é recomendado sim consultar o otorrino para que o ouvido seja examinado internamente, para ver o que está acontecendo lá dentro com aquela lupa especial que eles têm, que ela é meio bicudinha assim, encaixa no canal auditivo, ela tem um nome, ela chama otoscópio, tá? E lá o médico vai observar, ver se as estruturas estão todas ok, se não tem nenhuma lesão, se tem presença de algum objeto, se tem alguma coisa lá dentro do ouvido. Ele consegue enxergar ali até a altura do tímpano, tá? Havendo alguma coisa, vai ter um diagnóstico e, consequentemente, vai ter um tratamento que vai ser indicado de acordo com a necessidade. Desses tratamentos, podem ser que aconteçam uma lavagem, né? Ela é feita com água morna, e aí ela tira o excesso da cera, por exemplo. Isso é muito comum para quem produz bastante cera e, consequentemente, vai tendo de tempos em tempos dificuldade para ouvir, né? Vai ficando surdos temporariamente, né? Pode ser também indicado o uso de medicamentos tópicos, algumas gotinhas, ou também podem ser usados alguns medicamentos orais, dependendo do que for. E dependendo da gravidade, pode até ser que seja necessário algum tipo de cirurgia. Então, percebeu que você está com aqueles sintomas.
ali, e principalmente com determinada frequência, é interessante você procurar aí um diagnóstico médico para entender o que está acontecendo com o teu ouvido, certo? Bom, além de segurar os óculos e os cabelos, as orelhas também ajudam a ouvir e a proteger todo esse aparelho que nos faz escutar e nos manter em equilíbrio mesmo quando a gente está em movimento, né? Os ouvidos nos permitem ouvir o som de um carro freando, um aviso de perigo, um grito de socorro ou um grito de dor. Mas também por eles a gente pode ouvir a nossa música preferida, a gente pode ouvir a gargalhada de uma criança, o som dos pássaros, ou do vento, ou das ondas batendo na areia, né? Então, através dos nossos ouvidos, através deles, a gente coloca a nossa audição para funcionar. Então, a gente pode reagir ao que acontece ao nosso redor, sentir as emoções que determinados sons nos trazem. A gente pode se proteger caso seja um som que indique perigo, por exemplo, uma explosão, né? A gente pode também interagir. Então, você está me ouvindo falar, você pode ter tido alguma dúvida colocada aqui embaixo, certo? Escrito por conta daquilo que você me ouviu falar e a gente estar interagindo. Tudo isso é possibilitado pelo nosso aparelho auditivo. Existem outras formas? Existem. Mas eles também são parte do nosso todo, também ajuda a gente a ser em completude e também precisa de cuidado adequado para funcionar direitinho. Então eu espero que essas informações te ajudem a se observar mais e cuidar um pouco melhor de você, né? Partindo do seu ouvido. Enquanto você vai aí assimilando essas informações, eu quero te convidar então para conhecer um outro parceiro nosso aqui, que pode te levar para ouvir coisas muito legais por aí, pode te levar onde você quiser chegar. Então, acompanha aí o nosso patrocinador que vai entrar já já, tá? Gente, não esquece de deixar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês não curtiram. O que mais que vocês querem ver por aqui, certo? Então, assim, escreve lá embaixo para mim, tira as suas dúvidas, o que mais você gostaria de saber sobre saúde e saúde integral, que a gente ainda não tem abordado por aqui, para a gente poder conversar, certo? Então, agora sim, eu quero que você acompanhe aí mais esse parceiro aqui da Cidade Ativa Online. Táxi Executivo. Conforto, segurança, pontualidade e confiança. Com veículo moderno, confortável, motorista experiente, treinado e qualificado, com boa comunicação e discrição. Transfer executivo realizado com discrição e transparência. Serviço personalizado e exclusivo, desde o embarque até o seu destino final. Solicite um orçamento e sinta o diferencial de ser exclusivo. Serviços de qualidade e profissionalismo garantidos. Para Grande São Paulo e interior. Telefone 11 96185 6046. Tá aí, táxi executivo para te levar onde você precisa ir, onde você quiser ir, com segurança, respeito e profissionalismo, certo? Muito bem, minha gente. O que a gente tinha para conversar sobre a coceirinha no ouvido era isso, né? Se ficou alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo. Caso você ainda não tenha curtido, agora já pode curtir, né? Por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, de compartilhar com os seus amigos. Compartilha o canal, compartilha a página, para que todo mundo tenha acesso aqui às informações e a tudo que é preparado com muito carinho
para vocês, certo? Vou te deixar agora com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, A Luz é o Caminho. Lugar cheio de amor, cheio de consciência, onde você pode ir e se cuidar no todo, do espírito para o corpo, certo? No mais, eu quero agradecer imensamente a tua participação, a tua companhia. E já sabe, né? Até a próxima e se cuida. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é me ensinar. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.